Use nosso QR Code e se inscreva em nosso canal. Use nosso QR Code e se inscreva em nosso canal. Use nosso QR Code e se inscreva em nosso canal. Use nosso QR Code e se inscreva em nosso canal. Use nosso QR Code e se inscreva em nosso canal. Um relógio medidor de glicose, também conhecido como monitor contínuo de glicose, MCG, ou monitor de glicemia, é um dispositivo utilizado para medir os níveis de glicose no sangue de forma contínua ao longo do dia. Ao contrário dos medidores de glicose tradicionais, que requerem uma picada no dedo para obter uma amostra de sangue, o relógio medidor de glicose utiliza sensores que são inseridos sob a pele para monitorar os níveis de glicose no fluido intersticial. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre os relógios medidores de glicose. 1. Monitoramento contínuo. Os relógios medidores de glicose fornecem leituras de glicose em tempo real, permitindo que os usuários acompanhem seus níveis de glicose ao longo do dia e da noite, sem a necessidade de fazer várias picadas no dedo. 2. Sensores. Os sensores são pequenos dispositivos inseridos sob a pele, geralmente no braço, que medem os níveis de glicose no fluido intersticial. Eles são conectados ao relógio medidor de glicose e enviam dados regularmente para análise. 3. Alarmes e alertas. Muitos relógios medidores de glicose possuem recursos de alarme e alerta para notificar os usuários quando seus níveis de glicose estão muito altos ou muito baixos, ajudando a prevenir episódios de hiperglicemia ou hipoglicemia. 4. Aplicativo e conectividade. Alguns relógios medidores de glicose possuem aplicativos para smartphones que permitem aos usuários visualizar e analisar seus dados de glicose, além de compartilhar informações com profissionais de saúde. 5. Tendências e padrões. Ao monitorar continuamente os níveis de glicose, os usuários podem identificar tendências e padrões em seus níveis de glicose ao longo do tempo. Isso pode ajudar na tomada de decisões relacionadas à alimentação, atividade física e medicação. 6. Gerenciamento do diabetes. Os relógios medidores de glicose são especialmente úteis para pessoas com diabetes, pois fornecem informações valiosas para o gerenciamento da doença, permitindo ajustes na alimentação, medicação e estilo de vida. 7. Precisão. A precisão dos relógios medidores de glicose pode variar, e é importante calibrar o dispositivo adequadamente e seguir as instruções do fabricante para obter leituras confiáveis. 8. Benefícios adicionais. Alguns relógios medidores de glicose também possuem recursos adicionais, como monitoramento da frequência cardíaca, contagem de passos, monitoramento do sono e outros recursos de rastreamento de saúde. 9. Consulta médica. É importante lembrar que o relógio medidor de glicose não substitui o acompanhamento médico regular. Os resultados devem ser compartilhados e discutidos com o médico ou profissional de saúde para obter orientação adequada. 10. Aprovação regulatória. Antes de adquirir um relógio medidor de glicose, é importante verificar se o dispositivo possui aprovação regulatória adequada e se atende aos padrões de qualidade e segurança. É essencial consultar um médico ou profissional de saúde especial. Explique em detalhes bioquímicos como funciona o relógio. Um relógio medidor de glicose utiliza sensores para medir os níveis de glicose no fluido intersticial, que é o líquido presente entre as células dos tecidos. Esses sensores são geralmente inseridos sob a pele, em uma área como o braço, onde eles podem monitorar continuamente os níveis de glicose ao longo do dia. Os sensores são compostos por uma fina agulha ou filamento que contém uma enzima chamada glicose oxidase. A glicose oxidase reage com a glicose presente no fluido intersticial, gerando um sinal elétrico proporcional à concentração de glicose. Esse sinal elétrico é então transmitido para um circuito eletrônico dentro do relógio medidor de glicose, que processa os dados e os converte em leituras de glicose. O relógio exibe essas leituras em tempo real para que o usuário possa acompanhar seus níveis de glicose ao longo do dia. É importante destacar que a precisão das medições do relógio medidor de glicose pode ser afetada por vários fatores, como a calibração adequada do dispositivo, a qualidade do sensor e a interferência de outras substâncias presentes no fluido intersticial. Portanto, é fundamental seguir as instruções do fabricante e realizar calibrações regulares para obter leituras confiáveis. Embora essa seja uma explicação geral, é importante ressaltar que a tecnologia e os detalhes específicos do funcionamento de cada relógio medidor de glicose podem variar entre os diferentes modelos disponíveis no mercado.
É sempre recomendado consultar as informações fornecidas pelo fabricante e, se necessário, buscar orientação de um profissional de saúde especializado para entender melhor o funcionamento específico do dispositivo escolhido. Como usar as tabelas de conversão de glicose? As tabelas de conversão de glicose são usadas para converter os valores de glicose em diferentes unidades de medida. Isso pode ser útil quando você precisa comparar resultados de diferentes sistemas de medição ou quando deseja entender como os valores se relacionam entre si. Aqui estão algumas etapas básicas para usar as tabelas de conversão de glicose. 1. Identifique a unidade de medida atual. Verifique a unidade de medida em que seus valores de glicose estão sendo apresentados. As unidades comuns incluem miligramas por decilitro, mg, dl, e milimoles por litro, mol, l. 2. Acesse uma tabela de conversão confiável. Procure uma tabela de conversão de glicose confiável e precisa. Existem várias disponíveis online ou você pode consultar um profissional de saúde para obter uma tabela confiável. 3. Encontre a unidade de medida atual na tabela. Localize a unidade de medida atual na tabela. Por exemplo, se seus valores de glicose estiverem em mg, dl, procure a coluna correspondente a essa unidade. 4. Identifique o valor atual na tabela. Encontre o valor atual de glicose na tabela, localizando a linha correspondente ao seu valor atual. Por exemplo, se o seu valor atual de glicose for 150 mg por decilitro, procure a linha que representa esse valor. 5. Leia o valor convertido. Agora, localize a coluna correspondente à unidade de medida desejada. Por exemplo, se você deseja converter para mol, L, procure a coluna correspondente a essa unidade. 6. Leia o valor convertido na tabela, na interseção da linha, representando o valor atual, e da coluna, representando a unidade de medida desejada, você encontrará o valor convertido. Esse será o equivalente do seu valor de glicose na nova unidade de medida. É importante lembrar que as tabelas de conversão são apenas uma ferramenta para auxiliar na compreensão dos valores de glicose em diferentes unidades de medida. Sempre consulte um profissional de saúde para obter uma interpretação adequada dos resultados e para entender como eles se relacionam com seu estado de saúde e tratamento. Além da glicose, eles fazem outras medidas. Quais as mais comuns? Além da medida da glicose, os relógios medidores de glicose podem oferecer outras medidas e recursos. Alguns dos mais comuns incluem: 1. Monitoramento da frequência cardíaca. Muitos relógios medidores de glicose possuem sensores embutidos para monitorar a frequência cardíaca. Isso permite que os usuários acompanhem sua frequência cardíaca em repouso e durante a atividade física. 2. Contagem de passos e monitoramento de atividade física. Alguns relógios medidores de glicose possuem recursos de contagem de passos e monitoramento de atividade física. Eles podem rastrear o número de passos dados, a distância percorrida, as calorias queimadas e até mesmo fornecer lembretes para se mover e atingir metas diárias. 3. Monitoramento do sono. Alguns relógios medidores de glicose têm a capacidade de monitorar a qualidade do sono. Eles podem rastrear o tempo total de sono, a duração dos diferentes estágios do sono, como o sono leve, sono profundo e REM, e fornecer insights sobre a qualidade do sono. 4. Notificações e alertas. Muitos relógios medidores de glicose também podem exibir notificações do smartphone, como mensagens de texto, chamadas recebidas e lembretes de calendário. Além disso, eles podem enviar alertas e lembretes para tomar medicamentos, beber água ou realizar outras ações relacionadas à saúde. 5. Monitoramento da pressão arterial. Alguns relógios medidores de glicose possuem sensores embutidos para medir a pressão arterial. Esses relógios podem fornecer leituras da pressão arterial e acompanhar suas mudanças ao longo do tempo. 6. GPS e navegação. Alguns relógios medidores de glicose têm recursos de GPS embutidos, permitindo que os usuários rastreiem e registrem suas rotas de corrida, caminhada ou ciclismo. Além disso, eles podem fornecer orientações de navegação em tempo real. 7. Aplicativos e conectividade. Muitos relógios medidores de glicose possuem aplicativos complementares para smartphones, que permitem aos usuários visualizar e analisar seus dados de saúde, definir metas, acompanhar o progresso e compartilhar informações com profissionais de saúde. É importante lembrar que os recursos e medidas disponíveis podem variar entre os diferentes modelos e marcas de relógios medidores de glicose.
Antes de adquirir um dispositivo, é recomendado verificar as especificações do produto para entender quais recursos estão incluídos.